eu acho que os pais não fazem por mal, eles não percebem. Eu tava conversando essa semana com uma professora daqui que é professora de Fundamental 2 e médio, mas ela tava falando que muitos alunos relatam mas é porque meus pais estão muito preocupados com o sustento da casa, eles não me dão tanta atenção. E aí é engraçado, óbvio, que a gente filtra o que o adolescente fala, mas é engraçado essa percepção, porque às vezes a atenção que ele quer do que ele tá demandando não é nada absurdo, né? Ele tem uma percepção, ele tem um entendimento, ele sabe, por essa resposta a gente vê que é uma criança que entende, um adolescente que entende, pô, meu pai tá lá, minha mãe tá lá pra eu estar estudando aqui nessa escola, pra eu estar fazendo isso. Mas existe uma falta, ele sente essa falta. E às vezes pro adulto eles não percebem, o adulto não percebe que essa falta tá ali, que tem um buraco emocional. Não, e às vezes até ouve esse discurso, pensa, já tá maduro o suficiente, já... Não. Só que todo relacionamento, né, precisa ser cultivado de alguma forma. Sim. E não é diferente com o adolescente, né? Se você, sei lá, é adulto e, sei lá, você tem sua mãe, você tem uma tia, você tem um primo, você fica muito tempo sem ter contato com essa pessoa, a primeira vez que você encontrar, vai ter aqueles 5 minutos de estranheza, assim, sim, né? Pô, e aí, fica aquele aí, né? Amigo, quando você encontra depois de muito tempo no shopping, né? Bora marcar, não engata de primeira. Ai, nem nunca, gente. Tô brincando. Porque os relacionamentos, eles precisam estar sempre sendo cultivados ali. Isso aí. Então, se você tem um adolescente dentro de casa e esse relacionamento não está sendo cultivado, vai dar problema em algum momento. Tem uma frase que fala sobre fogo, que a gente não cultive as coisas como fogos de artifício, né? Como aquela velinha do parabéns que explode e depois acaba. Que seja uma vela normal e que a gente tenha que cultivar aquilo ali deixar a chama acesa por mais tempo. Então, eu acho que relacionamento é meio que isso, né? É deixar a chama acesa por mais tempo e para deixar tem que cultivar, tem que ter oxigênio ali. Então... Agora, quando a gente está cultivando isso, será que dá pra gente regar demais essa planta? Não. A gente falou de privacidade semana passada. Sim. Né? E a gente tá falando que, olha, tá virando adulto, tá virando gente, já pode sair pra caçar, já pode interagir na sociedade. Na tua visão, qual é a medida, o quanto eu solto ou o quanto eu mantenho? Será que dá pra eu regar demais essa plantinha, ou seja, tentar ficar ali muito próximo e isso não funcionar também? Ele precisa ser capaz de arcar com a consequência daquilo que você permite que ele faça. Então, se teu filho não é capaz de ir à padaria sozinho, ele não pode, porque ele vai, sei lá, se perder no meio do caminho, porque ele não sabe o caminho da padaria, ele não pode ir à padaria sozinho, ele não tem condição de fazer isso. Eu vejo que os pais, eles têm medo de falar com os filhos. Porque, voltando ao assunto que a gente está falando de privacidade, porque alguns têm medo porque estão invadindo a privacidade e outros têm medo porque sabem que falar afasta a criança. A criança fica reativa ao falar. Mas existem formas de você fazer isso, né? Você não pergunta pro seu filho, eu sei que existe essa pergunta na mesa do almoço de domingo com a tia que mora em Mesquita, em Magé, em Saquarema e veio almoçar no domingo e pergunta, e aí, os namoradinhos? Mas não é nesse caminho que a gente consegue a resposta mais concreta. Você vira pro seu filho, como é que foi o dia na escola? Bom, você não vai tirar nada dele dali, nada. Então eu acho que a medida do regar e do trazer ele mais pra perto é saber como chegar. E aí, fulano, e aí ele vai te dar um indício. Num outro dia você volta e fala sobre isso, você volta e fala sobre fulano. Então eu acho que olhar demais afasta a criança, o adolescente, né? O que eu vejo a gente insiste demais, o adulto ele é reativo demais, ele é duro demais no chegar. E o adolescente não quer isso, o adolescente quer espaço. Não é espaço sem vigilância, mas se você ficar perguntando todos os dias sobre uma coisa que você sabe que incomoda ele não vai falar com você sobre essa coisa. Ele vai se afastar, ele vai achar você um insuportável, um chato. Então é conseguir chegar de alguma forma naquele assunto.